Então, na época de Paulo, era comum a poligamia. A poligamia em Israel, ela é desde Abraão. Desde Abraão, que é o primeiro hebreu. A poligamia em Israel, ela só terminou em 1948. Agora, né, inclusive ontem, dia 14 de maio, foi o dia da independência de Israel. O que acontece? Somente com a independência de Israel, Israel aboliu a poligamia. E a pena de morte, outras leis, né, do próprio Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, foram abolidas. Então, era comum. O que não era comum era a poliandria, que é uma mulher ter mais de um marido. Mas o contrário era o comum. Então, mesmo na igreja, Paulo permitia a pessoa ser membro e ter duas mulheres. Poderia ter duas, três, se ele tivesse recurso para sustentá-las, não teria problema. Agora, o pastor, a recomendação de Paulo, pela época que eles estavam vivendo, de muita perseguição, de muita luta, é que nem fosse casado. Se o pastor pudesse não ser casado, era o ideal para a situação que eles estavam vivendo. Mas se fosse casado, uma esposa já é mais que suficiente, entendeu? Não ter duas. Então, quando diz marido de uma só mulher, alguns até interpretam de uma forma equivocada. É como se ele já tivesse tido uma mulher anteriormente, por exemplo, divorciou dessa mulher, e agora ele não pode ser porque ele casou de novo. O texto está dizendo que ele não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo. Ele diz, pela dureza do vosso coração, né, Deus permitiu, tal, com Moisés, tal, dessa carta. Então era uma permissão de Deus, mas não um projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi a monogamia. Ele fez um casal, quer dizer, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Então, esse é o objetivo, né? Vamos dizer que o pastor, então, ele prega isso, que no princípio Deus criou um casal, ok? Então ele pregaria isso vivendo. Como que ele prega isso vivendo? Tendo uma esposa só e não duas. Ele poderia ter duas esposas? Poderia. Mas como pastor, o conselho é uma esposa só. O que Israel fez com os judeus que tinham mais de uma esposa, quando aboliu a poligamia? Olha, você pode migrar para Israel, não tem problema. Você vai continuar casado com as duas, três esposas? Sim, porque foi algo antes da lei. Só que os seus filhos, eles se casarão com apenas uma esposa, a partir de agora. A lei aqui agora não tem mais poligamia. Só que diferente de Esdras, que mandou expulsar as mulheres, né? Israel aprendeu que Esdras foi muito duro, foi muito legalista, e que ele poderia ser mais tolerante. Deus não é tolerante? Mas se o próprio Deus tolera o divórcio, Deus tolera a poligamia, tolerou isso a Bíblia inteira, eles não poderiam também, como povo, tolerar, ser um pouco mais tolerante? A Israel conseguiu fazer isso, conseguiu superar Esdras, né? Ao invés de mandar as esposas embora causa muito mais problema do que manter as esposas, causa problema para os filhos, é um problema terrível. Mas que na época Esdras fez isso. Mas Israel aprendeu a lição, Esdras vão ser menos rigorosos que Esdras, mas a partir de agora, só monogamia.